que razão o nome da cidade do Porto é Oporto em castelhano e também de vez em quando em inglês. Esta forma aparece também noutras línguas, de forma bastante mais rara do que em castelhano e em inglês, mas aparece. De onde é que vem este outro nome? Antes de explicar, devo dizer que estamos a falar de topónimos, nomes de lugares. Neste caso, o topónimo que designa o Porto. E estamos a falar em particular dos exónimos, que são os topónimos especiais. Por exemplo, Londres é o exónimo daquela cidade, em português e noutras línguas. Ou seja, é o nome que os portugueses dão a uma cidade onde não se fala a nossa língua. O Porto é o exónimo em inglês e em castelhano da cidade do Porto. No caso do inglês, está a perder-se. Cada vez mais se lê e se ouve Porto, simplesmente, com a pronúncia inglesa. No caso do castelhano, está bem sólido. É o nome da cidade do Porto em castelhano. E de onde é que vem? É fácil de perceber. Vem da junção do artigo com o nome da cidade. O Porto, como nós dizemos em português, nós dizemos o Porto é uma grande cidade, mas nós não juntamos as duas palavras. Porto é o nome, o é o artigo usado numa frase. Ora, em castelhano, habitualmente, quando o nome de uma cidade tem um artigo, esse artigo é considerado parte do nome da cidade, como, por exemplo, Los Angeles, em que o Los faz parte do nome da cidade. Tanto é assim que depois, quando foi importado para o inglês, ficou Los Angeles. Os ingleses também incluem aquele artigo no nome da cidade, embora, no caso de Los Angeles, não juntem o artigo à palavra numa só palavra, como fizeram com o Porto. Mas nós próprios, em português, fizemos isso com outras línguas. Por exemplo, o nome Algarve, que também é um topónimo, é a junção do artigo em árabe, o al, com o garve, que queria dizer ocidente. Estamos a juntar o artigo ao nome, estamos a fazer precisamente o mesmo que os castelhanos e ingleses fizeram com o nome da cidade do Porto. E depois ainda pomos o artigo português, o Algarve. Eu sei que isto irrita muitas pessoas, mas os exónimos surgem de várias maneiras. Às vezes é um nome que foi mal ouvido, outras vezes é uma adaptação fonética da outra língua para a nossa, outras vezes é a junção do artigo ao nome. Os exónimos aparecem de muitas maneiras e não são nenhum erro, são uma característica das várias línguas do mundo. Nós usamos exónimos para muitas cidades, não todas, mas para muitas, em geral, cidades que são importantes. Portanto, o facto de os ingleses usarem o Porto, ou pelo menos usavam o Porto, agora já cada vez menos, e o facto de os espanhóis usarem o Porto, significa que a cidade é importante nessas duas culturas.